Olá, mulheres com propósito. Eu estou passando aqui para compartilhar mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, para deixar aqui como edificação para a vida de vocês, para as nossas vidas, né? Porque primeiro o Senhor, ele ministra comigo, né? Ele fala no meu coração e depois então eu decido, né, inspirada pelo Espírito de Deus, eu vim aqui compartilhar com vocês, né, mais uma palavra aí para edificar as nossas vidas. Então, dessa vez eu estava meditando, né, com o Espírito Santo de Deus num pequeno versículo que mexeu muito comigo e falou muito comigo acerca do momento que eu estou vivendo. E esse versículo está no livro de Esdras, capítulo 4, versículo de número 4, que diz assim: Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Né? Essa palavra, essa frasezinha, e inquietava-os no edificar, ou seja, o povo de Judá estava sendo afligido enquanto edificava. Talvez alguém aí já entendeu o mistério, né? O povo estava sendo afligido enquanto edificava, né? Eles estavam sofrendo uma inquietação, estavam sendo ali, tendo suas almas perturbadas enquanto eles estavam edificando, enquanto eles estavam fazendo a obra, enquanto eles estavam trabalhando para o Senhor. Para quem não conhece mais ou menos ali essa história que está no livro de Esdras, ali a Bíblia vai falar um pouco sobre o grupo, né, o primeiro grupo que voltou para Jerusalém depois do cativeiro, né? Deus permitiu ali o povo ficar mais ou menos 70 anos ali em cativeiro por causa da rebeldia, né? Os inimigos levaram tudo que era do povo de Deus, levaram todo o povo, né, para ficar cativo na Babilônia. E depois de 70 anos, né, de acordo com a profecia, com as promessas de Deus, o Senhor permitiu o retorno desse povo, né, para Jerusalém. Sendo que estava tudo destruído, tudo acabado. O templo, né, que Salomão construiu tinha sido destruído, estava tudo acabado. Então precisava ter um recomeço, uma reedificação, né, da cidade, do templo, dos muros, enfim. Nessa passagem aqui, no livro de Esdras, vai falar sobre um grupo que foi liderado pelo governador Zorobabel e pelo sacerdote Josué. E eles estavam ali tentando reconstruir o templo do Senhor, né, que havia sido destruído. E ali, para resumir a história, a Bíblia vai dizer que eles começaram ali a reconstrução, porque Ciro, né, o rei Ciro, deu a ordem, né, o próprio Deus usou, né, esse rei, né, esse governante na época, para poder ordenar ali, permitir que o povo reconstruísse o templo. E eles começaram a reconstruir aquele templo. Porém, os habitantes ali daquela terra, os estrangeiros, começaram ali a se incomodar com aquela reconstrução e começaram a fazer de tudo para inquietar o povo, né? Como a gente leu aqui, né? O povo ali da terra começou a debilitar as mãos do povo de Deus, inquietando-os, ou seja, incomodando aquele povo. E isso vai durar, essa inquietação, esse incômodo, vai durar ali mais ou menos uns 15 anos, de acordo com a história, que foi o tempo que o povo ficou ali na construção, né, na reconstrução, na edificação. Mas depois de tanto serem inquietados, de tanto serem incomodados, eles acabaram se vendo forçados a paralisar a edificação do templo, né? De tanto ali o povo perturbar, eles conseguiram, né, fazer uma carta ali, mandar pro atual rei, enfim, contaram toda uma história e o rei daquela época mandou paralisar a obra, e a obra foi paralisada por um tempo. Mas por que essa passagem me chamou a atenção, né? Porque enquanto aquele povo trabalhava para o Senhor, porque estavam fazendo algo que era de Deus, a reconstrução daquele templo, né? Esse templo ia ser o templo onde Jesus iria pisar. Então, assim, eles não estavam fazendo qualquer coisa, eles não estavam fazendo qualquer obra. Era algo determinado pelo próprio Deus, era um propósito do próprio Deus. E tudo que a gente faz que é de Deus, que é para Deus, que é propósito de Deus, vai haver inquietação por parte do inimigo. E o Senhor, esses dias eu estava orando acerca de uma situação que eu e meu esposo estávamos passando na obra de Deus. E o Espírito soprou uma frase no meu coração, dizendo assim:
vocês estão sendo forjados na fornalha da aflição. E quando eu li essa passagem, automaticamente eu lembrei dessa frase que saltou no meu espírito enquanto eu orava. Vocês estão sendo forjados na fornalha da aflição. Quando eu li essa passagem, né, esse versículo dizendo, e o povo da terra debilitava o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Falei, meu Deus, é isso. Nós estamos sendo inquietados no edificar. Nós estamos sendo forjados. Aquele povo, né, Zorobabel, ali o governador, né, o sacerdote, o povo, todo o povo de Judá, eles estavam sendo forjados na fornalha da aflição. Eles passaram anos edificando aquele templo e até que eles se viram ali acuados e tiveram que parar. Mas aquela obra era tão de Deus que por mais que o povo parou, e aí eles vão ficar mais ou menos 10 anos parados ali naquela edificação, vão ficar mais ou menos 10 anos ali paralisados até Deus usar os profetas Ageu e Zacarias para exortar o povo, para dizer, por que vocês estão aí parados, cuidando das suas vidas, construindo suas casas, suas belas casas, e a casa do Senhor está parada, a minha casa está paralisada, né? A minha casa está em ruínas, diz o Senhor. Não, esforcem-se. Tem um versículo no livro de Ageu, né? O profeta Ageu vai dizer, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo, porque eu sou com vocês. Deus estava com eles. Então não era de Deus eles ficarem parados todo aquele tempo, não era de Deus eles pararem a edificação do templo, porque eles se acomodaram, ou seja, eles foram tão afligidos, tão inquietados ali pelo inimigo que eles paralisaram e se acomodaram ali naquela paralisia espiritual. E o adversário, ele é sujo, né, minhas irmãs? Ele é muito estrategista e muitas das vezes o inimigo vai se aproveitar de uma situação para trazer para você uma inquietação a fim de fazer você paralisar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Só que Deus, ele também, ele é o rei, né? Ele é o mestre. Tudo que o diabo faz, o diabo, ele copia, né, o próprio Deus, né? Porque o inimigo, ele já tentou ser igual a Deus, né? Ele intentou ser mais do que Deus, por isso que ele foi derrubado. Então tudo que ele faz tentando ali imitar as estratégias de Deus. E uma coisa que Deus faz é aproveitar as inquietações para nos forjar. Por que Deus permitiu ali, a história vai dizer que foram mais ou menos 15 anos que o povo ficou ali edificando, e em todo aquele tempo eles ficavam sofrendo aquela inquietação. E por que Deus permitiu eles serem inquietados todo aquele tempo? Sendo que quando eles voltaram à reconstrução, depois da exortação dos profetas, eles voltaram a reconstruir, e a Bíblia vai dizer que de novo o povo foi lá tentar inquietá-los, mas aí a Bíblia vai dizer que eles não puderam ser paralisados porque Deus estava com eles. Só que Deus estava com eles em todo o tempo. Na vez anterior, nas inquietações anteriores, Deus também estava com eles. E por que Deus permitiu toda aquela inquietação? Por que Deus não paralisou aquele povo? Porque Deus usa as inquietações da vida para nos forjar. A Bíblia vai dizer, minhas queridas, que a tribulação, ela produz experiência. A tribulação, ela produz a paciência, aliás, e a paciência produz a experiência. Tem coisas que Deus vai permitir, tem inquietações que Deus vai permitir, tem tribulações, tem pessoas, aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que nos trazem, né, aquela perturbação na alma, né, e às vezes você fica orando para Deus afastar aquela pessoa, para Deus tirar aquela pessoa do teu caminho, e Deus não vai tirar. Por quê? Porque aquele é o ferro que está te afiando, o ferro com o ferro se afia. Tem pessoas que Deus vai permitir ficar ali no teu caminho, porque aquele ali é o ferro que vai te afiar. Vai ter situações que Deus vai permitir ela se prolongar um pouco na tua vida, ali na tua caminhada, no teu ministério, né? Quantas coisas acontecem ali na nossa vida ministerial, na nossa caminhada de liderança, e você, mulher que é líder, que faz a obra de Deus, quantas coisas Deus permite, aquele que você vê que aquilo não se dissipa, ameniza, mas é um problema que não desaparece, que está sempre ali. Por quê? Porque aquilo ali é a aflição que está te forjando, que Deus está usando para te forjar. E não é para você paralisar, não é para você abandonar, não é para você desistir, não.
é para você permanecer, é para você perseverar. Por que Deus enviou depois os profetas Ageu e Zacarias, e os próprios profetas também trabalharam na obra junto com eles na edificação? Mas Deus enviou os profetas para exortar. Por que vocês estão parados? Por que vocês deixaram de edificar? Eu estou com vocês, assim como eu fui com vocês lá em Zacarias, né? No livro de Zacarias, o profeta vai estar dizendo que Deus falando através da boca do profeta, né? Assim como eu fui com vocês quando vocês saíram do Egito, eu estou com vocês agora. Então não parem, esforcem-se. Esforcem-se no edificar. E aí Ageu vai dizer, porque a glória desta última casa ela vai ser muito maior do que a da primeira. Vocês estão lamentando agora, Deus falou através da boca dos dois profetas, a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes. Vocês estão se lamentando porque os anciãos choravam porque o templo não ia ficar igual ao templo de Salomão. Os jovens se alegravam porque o templo estava sendo reconstruído e os mais velhos estavam olhando lá para trás e vendo que o templo não era igual àquele templo que Salomão, né, edificou. Aí Zacarias vai dizer, vocês estão desprezando as pequenas coisas? Não desprezem esse pequeno começo, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer lá na frente. E Ageu vai dizer, a glória dessa última casa vai ser muito maior do que a da primeira, porque Deus é dono do ouro e da prata. Tinha algo tremendo que Deus queria fazer. Eu acho maravilhoso porque no livro de Zacarias você vai ver que Zacarias ele vai contar toda uma visão que Deus deu para ele no mundo espiritual acerca daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto toda aquela batalha estava se travando no mundo físico. Zacarias ele vai trazer ali uma visão do mundo espiritual que ele teve, que Deus deu para ele. E aquela visão, ela dizia acerca do que estava acontecendo no momento, enquanto aquela batalha estava se travando, enquanto ali o povo estava sendo inquietado, o governador, o sacerdote estavam todos ali sofrendo uma inquietação por parte do adversário e eles paralisaram a obra. Depois Deus usou os profetas, eles voltaram de novo. Enquanto tudo aquilo aquela história estava assim, se desenrolando no mundo natural, no mundo espiritual também havia algo acontecendo. E esse algo vai ser transmitido através do profeta Zacarias. Se você for ler lá o livro de Zacarias, você vai ver que Zacarias contou várias visões que ele teve, né? Enquanto Deus falava com ele naqueles momentos, né? E aí eu entendo que às vezes a gente olha as coisas assim no mundo natural, parece tudo muito normal, né? Parece só uma pessoa que se levantou aqui, outra pessoa que te criticou ali, uma pessoa que está sempre tentando te desanimar com palavras, parece tudo muito normal. Mas se Deus for abrir a nossa visão espiritual, a gente vai ver que no mundo espiritual tem algo acontecendo que a gente não sabe. Por isso que a gente não pode simplesmente parar de frente a uma aflição, a um desafio, porque tem coisas que vai vir mesmo para nos afligir, principalmente quando a gente está fazendo a obra de Deus. A gente vai passar por muitas situações de aflição, principalmente com pessoas. Vai ter pessoas que vão ser usadas pelo inimigo, né, muitas das vezes, para nos afligir, e Deus vai permitir, porque aquela aflição é que vai forjar o nosso caráter, que vai forjar a nossa perseverança, a nossa paciência, vai fazer a gente entender que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. E a gente precisa o quê? Perseverar em oração. Firmes e constantes, sempre firmes e constantes. Essa é uma palavra que eu vi de uma amiga que ficou gravada no meu coração. Firmes e constantes, não importa o que acontecer. Firmes e constantes. Por quê? Porque Deus está na peleja. Eu acho lindo quando uma das visões que Zacarias teve foram de 4 cavalos. E desses 4 cavalos, uau, só de eu falar isso, já comecei a sentir aqui a presença de Deus. Desses 4 cavalos que ele fala que eram 4 espíritos que Deus enviou para rodear a terra. Aleluia! E dentro desses cavalos tinha o cavalo branco. Esse cavalo branco representava um guerreiro, né, que saía para guerrear. Aleluia! Então ali eles não sabiam, para eles era só um trabalho de reconstrução de um templo, era só algo que eles estavam fazendo ali naturalmente, mas não, tinha um significado no mundo espiritual. Por quê? Porque dentro daquele templo iria pisar o Filho de Deus, iria começar uma nova dispensação, iria começar um novo tempo instaurado por Deus. Jesus ia pisar naquele templo.
para dizer: hoje se cumpre a palavra de Deus. O Senhor me ungiu para trazer as boas novas. Jesus uma vez falou dentro do templo. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você está fazendo algo para Deus, você mesmo não tem noção da importância daquilo que você está fazendo. Para você parece algo simples, natural, mas no mundo espiritual tem uma grande importância. E se o diabo sabe que o que você está fazendo tem uma grande importância no mundo espiritual, ele vai usar das suas artimanhas para trazer inquietação. E se Deus não retirar essa inquietação, é porque Deus está usando essa inquietação para te forjar. Aquilo que o inimigo pensa que está sendo usado para te atrapalhar, Deus está aproveitando aquela situação para te forjar, para te amadurecer, para te fazer mais resistente, para te fazer mais forte. Então não despreze os momentos de aflição. Não despreze aquelas situações que você passa com pessoas. Que tem pessoas que parece que recebeu um cargo especial, né, do céu para poder ser o teu inquietador maior, né? Aquela pessoa que está sempre arrumando um jeito de te afligir, está sempre arrumando um jeito de te incomodar, né, de te trazer uma perturbação. Aquela pessoa que quando você vê uma notificação escrito o nome de fulano, você já fica, seu coração já bate forte. Essa pessoa, quem sabe Deus está usando, está permitindo essa situação, aproveitando essa situação para poder forjar a tua vida. E assim, nós estávamos olhando com uma situação que estava acontecendo na igreja, meu esposo, e algo que nunca se resolvia, às vezes daqui a pouco voltava aquele mesmo problema. E foi orando por essa situação que Deus falou isso, soprou isso no meu espírito, no meu coração. Vocês estão sendo forjados na fornalha da aflição. Eu falei, uau, então quando for o tempo de Deus isso vai se resolver. Porque ali o povo foi inquietado, né? Quando eles começaram a construir, ficaram ali mais ou menos 15 anos e ficou aquela peleja, o povo tentando paralisar, tentando armar, levantando calúnias, até que eles conseguiram paralisar. Mas quando eles voltaram a reconstruir, foram exortados ali pelos profetas, e eles voltaram à reconstrução, aí Deus vai usar o profeta Zacarias e vai dizer assim, olha, Zorobabel começou essa reconstrução e ele vai terminar, porque assim o Senhor o disse. E de novo eles foram tentar paralisar aquele povo na edificação, mas eles não conseguiram. Aquilo que eles armaram para paralisar o povo, Deus usou para favorecer o povo, que eles foram de novo lá, né, do rei falar de novo do povo, dizer que o povo estava reconstruindo, e aí o rei foi vasculhar a história e viu ali que o rei Ciro realmente tinha dado a ordem, e ali aquele rei falou, olha, verdadeiramente, o rei Ciro lá atrás deu uma ordem para a reconstrução, então que se permita a reconstrução e ainda mais, deem a esse povo todo o material que eles precisarem para edificar. Quando é o tempo de Deus, meus irmãos, quando é propósito de Deus, quando Deus determina, não tem inimigo, não tem inquietação, não tem aflição, não tem armadilha, não tem calúnia, não tem nada que vai paralisar aquilo que você está fazendo. Se Deus está permitindo algo te inquietar, se Deus está permitindo um problema que é insolúvel, que parece insolúvel, que não, parece que não vai terminar, parece que não tem solução, por mais que você mexa de um lado, mexa de um outro, é propósito de Deus. Uma coisa só que você tem que fazer, não desistir. Porque aquele povo não podia ter paralisado, eles tinham que persistir. Eles tinham que persistir, por isso que Deus precisou enviar os profetas para poder exortar aquele povo, perguntando por que vocês pararam. Essa inquietação, ela já vem se desenrolando há anos. Eu estou permitindo assim, eu permiti essa inquietação, mas eu nunca abandonei vocês, vocês não deviam ter parado. Voltem a edificar. É interessante que Deus vai dizer através de Ageu assim, né? Vocês não estão percebendo que desde que vocês pararam de edificar a minha casa e começaram só a trabalhar nos seus interesses pessoais, construir as suas lindas casas, vocês não estão percebendo que nada do que vocês fazem dão certo? O dinheiro de vocês parece que está caindo num saco furado? Vocês se planejam para colher uma quantidade e vocês não colhem nem a metade delas? Por quê? Porque vocês abandonaram aquilo, a obra que eu coloquei na mão de vocês para fazerem, e vocês foram cuidar das suas próprias vidas. Então eu permiti a praga, eu permiti a ferrugem, eu permiti a seca. Mas mesmo assim vocês não se deram conta disso. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente fica tão desapercebido.
Ah, por que isso está acontecendo? Ah, por que as coisas não estão dando certo? Ah, por que não está abrindo tal porta? Às vezes é Deus que está tentando te despertar para algo que você parou de fazer e não era para ter parado. É Deus que está tentando te dar um alô, oi, presta atenção, estou tentando falar contigo, você não percebe, porque o povo não percebeu. Deus teve que enviar um profeta, né, para poder falar. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesse vídeo para poder te falar isso, porque Deus está enviando aí os sinais, né, porta fechada, nada dando certo, e você não está entendendo, não está percebendo. Porque você parou de fazer algo que não era para ter parado. Porque você deixou a inquietação, a aflição te paralisar. Mas Deus hoje está dizendo para você, volte a edificar. Volte a edificar, volte a fazer aquilo que eu coloquei na sua mão para você fazer. Eu não sei quando, em que momento da sua vida essa palavra vai chegar até você. Eu sei que eu estou gravando esse vídeo aqui sem a menor, assim, perspectiva, né, de quem vai ver, de quantas pessoas vão visualizar, tudo mais. Eu estou só seguindo uma direção de Deus. Estou só seguindo um impulso do Espírito. Ele é quem vai levar a mensagem a quem precisa ouvir. Mas se você está parado aí me escutando, é porque Deus quis falar com você hoje, agora, nesse momento que você está parado aí, vendo, ouvindo nessas palavras. Volte a edificar. Volte a edificar. Porque se Deus te chamou, Ele garante. Ele garante, Ele falou para Zorobabel, eu garanto, Zorobabel, que todos vão ver que você é o meu anel de selar, que eu te escolhi, eu te chamei, Ele falou através do profeta Zacarias. Ele te chamou para essa edificação. Então, não fique incomodado aí com as inquietações por parte do adversário, com as pessoas que te inquietam, pelas situações que te inquietam. Não se preocupe com isso, não. Faça somente aquilo que Deus mandou. Ah, mas é muita aflição, é muita inquietação. Tem situação que tira até o nosso sono, né? A gente não consegue dormir, a gente dorme pensando, acorda pensando como vai fazer, como vai resolver e agora o que vai ser. É Deus. É Deus forjando o nosso caráter. Ah, já orei, já jejuei e o problema ainda está se desenrolando. É Deus forjando o nosso caráter na fornalha da aflição. O que a gente precisa fazer? Permanecer firme e constante. Firme e constante. Era isso que Zorobabel, o governador, o sacerdote Josué e todo o povo deveria ter feito. Ficado firmes e constantes, porque Deus ia pelejar. Porque quando eles voltam a edificar, a Bíblia vai dizer que o povo lá da terra foi lá de novo para inquietar eles. Aí, mas quem foi que deu a ordem para vocês fazerem toda essa edificação e tudo mais? Aí eles foram explicar, né, a história. E aí a Bíblia vai dizer que o povo não pôde impedir o povo de Deus o povo da terra não pôde impedir o povo de Deus de edificar, porque Deus estava no negócio. Apesar deles terem ido lá reclamar, se levantar, daquela vez eles não conseguiram paralisar. Por quê? Porque ali o povo já estava com a certeza no seu coração de que Deus estava no negócio. Então eles não pararam a obra, eles continuaram. E por eles terem perseverado firmes e constantes, o povo estrangeiro não os pôde parar. Era o que eles deveriam ter feito da primeira vez. Eles não tinham que ter parado, porque Deus ia respaldar eles, mas eles decidiram recuar. Eles decidiram paralisar. E aí, quando você paralisa, você dá um stop no plano, no propósito que Deus está fazendo. O propósito vai se cumprir, mas só que vai se prolongar, né? Assim como se prolongou ali. O povo ficou mais ou menos uns 10 anos parado. Deus tentando despertar ele, dando os sinais, né? Dando os sinais para eles de que estava dando tudo errado e tudo mais. E eles não estavam entendendo os sinais. E aí até que Deus enviou os profetas. Então eu quero dizer para você, hoje, neste dia, não sei se é aí para você amanhã, se é tarde, se é noite, não importa. Quero dizer para você neste momento que essa aflição, essa inquietação, nada mais é do que uma ferramenta de Deus para te forjar. Não é para te paralisar, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você desanimar, não é para você jogar a toalha, não. Entenda que Deus está te forjando. Sabe qual tem que ser a nossa oração agora, Senhor? O que eu preciso aprender? O
O que eu preciso aprender com esse momento de aflição que eu estou passando, com essa aflição, com essa inquietação, com esse problema que não se resolve? O que eu preciso aprender? O que eu estou precisando ver que eu não estou vendo? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Me ensina, Espírito Santo. Se essa aflição é a fornalha onde o Senhor está me forjando, eu quero sair daqui aprovada. Eu quero aprender. Eu quero entender o que está acontecendo. Então, não se preocupe. Não se preocupe com o que está acontecendo, o que está vindo para te afligir, né? Quando a situação vier, você vai dar aquela respirada, puxa o ar, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, né? Dá aquela parada, pensa, olha, eu estou sendo forjado por Deus, é Deus me forjando, não é sobre pessoas, não é sobre lutar contra a carne e sangue, não é nada disso. É simplesmente Deus me forjando na fornalha da aflição, mas Ele vai ser comigo, porque quem me chamou para essa edificação foi Ele e é Ele quem vai me dar a vitória. Então fique com essa palavra, mulher, né? Fique firme e constante, não fuja dessa fornalha, porque ela é para te aperfeiçoar, é para forjar o seu caráter e fazer de você uma mulher mais forte, firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.